E agora a informação detalhada, Pedrinho toma decisão, dia de definir, e novidade de última hora para o técnico Fernando Diniz. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quarta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco no dia em que o Cruz Maltino define a sua vida no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. É isso mesmo, estádio Newton Santos, 7h30 da noite, jogão, hein? Rapaz, define literalmente o futuro do Vasco. E a gente vai falar bastante sobre o que o Pedrinho tomou uma decisão que vai, obviamente, traçar os objetivos futuros do Vasco. Você vai saber de tudo aqui nesse vídeo. Novidade de última hora para o técnico Fernando Diniz e muito mais, porque hoje é decisão, é clima de decisão e você não pode ficar de fora, beleza? Bom, lembrando que depois do seu like e também da sua inscrição ali embaixo, a sorte vem para o nosso lado, né? A gente já fez o teste aqui e cada vez mais likes que a gente consegue bater, mais sorte vem para o lado do Vascão. Então deixe seu like para a gente transmitir aquela positividade já no início desse vídeo, porque vamos falar muito de Vasco e você estará aqui conosco acompanhando tudo em primeira mão, beleza? Bom, antes de começar todos os assuntos, eu deixo uma dica de ouro para você, né? E vou deixar a dica da Estrela Bet. A Estrela Bet quer dobrar o seu primeiro depósito, mas vale lembrar, só você que é vascaíno inscrito aqui no canal. Então você que está inscrito, corre ali embaixo no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, o seu primeiro depósito e dobra o seu primeiro depósito. Lembrando que é só através do link e, claro, você terá acesso às melhores odds do momento. Você não vai perder essa oportunidade, né? Corre ali embaixo, o link da Estrela Bet para você participar aqui com a gente tá no primeiro comentário fixado. Lembrando, responsabilidade, tá? Para maiores de 18 anos e não esqueça, preste atenção, não é uma forma de ficar milionário, não é uma fórmula mágica de trabalho diário, não. É apenas entretenimento, é pra gente brincar, pra gente jogar, passar o tempo, distrair. Então muita responsabilidade. Contando com a sua responsabilidade, o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Mas faz o seguinte, vamos ao que interessa? Solta a vinheta. E agora a informação detalhada, Pedrinho toma decisão, dia de definir e novidade de última hora para o técnico Fernando Diniz. Você que está desembarcando aqui agora no canal do Torcedor Vascaíno, seja bem-vindo. Esse canal é destinado e exclusivo para você. E claro, hoje dia de decisão, dia de Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos, 7h30 da noite. Daqui a pouquinho estou chegando no estádio Newton Santos e você vai conferir comigo aqui, tudo que tiver acontecendo lá você vai conferir aqui. Movimentação da torcida, polêmica, o que tiver, você vai ficar sabendo primeiro. Então você tem que estar aqui com a gente sempre, porque assim que eu voltar com novidades e com vídeos, você será notificado. Beleza? Não perca essa oportunidade, porque hoje é dia de definir, é dia de decisão. E vou falar para você, hein? Jogo importantíssimo contra o Botafogo, que tem 48 pontos na tabela, o Vasco tem 42, dá para encurtar aí para 3 pontos essa distância, né? Vale lembrar que é um confronto direto na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu, se distanciar dessa briga por conta da derrota para o São Paulo de 2-0 em São Januário, uma derrota muito amarga para o torcedor aguardava muito essa vitória, já estava praticamente contando com ela na tabela de classificações. O Vasco acabou tropeçando em casa e agora ficará um pouco mais distante, de buscar esse G6 ou esse G7, que é um dos objetivos do Vasco hoje, porque abriu-se essa vaga, na tabela de classificações graças à final que será feita, a final da Libertadores, por Flamengo e Palmeiras. Então empurra uma vaga da Libertadores para o Campeonato Brasileiro, Fica ali o G7. Para acontecer G8, basta quem estiver dentro do G7 ser campeão da Copa do Brasil. E o Vasco tem chances de ser campeão da Copa do Brasil, porque está na semifinal contra o Fluminense, 2 jogos no Maracanã, e a gente vai falar bastante sobre isso posteriormente. Porque, hoje vai definir. O Vasco tem alguns problemas? Sim. Tem alguns desfalques? Sim, mas o Vasco vai a campo aí com o que tem de melhor, na verdade, mesmo com os desfalques, tem jogadores que vão suprir as necessidades. A lateral direita sem o Paulo Henrique terá a presença de Puma Rodrigues, jogador de seleção também, assim como o Paulo Henrique, porém de seleção
uruguaia. O Pumita vinha se destacando do lado esquerdo, né, ali da defesa, né, o lateral esquerdo, Piton, estava lesionado, acabou que o Puma fez, ele quebrou um galho e o Fernando Diniz gosta muito do jogador. Mas vale lembrar que o Puma Rodrigues está com um contrato quase vencendo, tá? O contrato do lateral direito vai até o final dessa temporada, conversas já foram iniciadas e parece que evoluíram, mas não estão concluídas. Vamos observar aí porque a situação parece que os agentes do Puma Rodrigues querem ouvir outras propostas. Enfim, vamos ver como que vai ser esse movimento dessa possível ou não renovação contratual. Outra situação importante aqui é do Nuno Moreira, que está fora do jogo, abrindo espaço mais uma vez para Pablo Verratti. Existe uma discussão sobre a presença do David, sobre a presença de outros jogadores, mas muito provavelmente o Pablo Verratti vai para o jogo. Muito provavelmente o Pablo Verratti seja titular e o Ryan deslocado para a ponta direita. Ponta direita porque o Ryan tem aquela característica de cortar para dentro e finalizar, né, de longa distância ou de média distância ali com a perna esquerda. Então o Andrés Gomes, que joga pela direita, vai ser realocado, né, para o lado do Nuno Moreira, e o Vasco terá a presença do jovem Ryan jogando ali pelo lado direito de ataque. Então a provável escalação do Vasco hoje deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan fazendo a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Cauã Barros, que era dúvida, deve ser mantido na equipe titular junto com Tchê. Meio mais ofensivo, meia atacante do Vasco, Felipe Coutinho. No ataque, Ryan na ponta direita, Andrés Gomes na ponta esquerda e ele, Pablo Verratti. Será que o Pirata define esse jogo contra o Botafogo? A gente espera que sim, né? Mais uma oportunidade para o Pablo Verratti em um clássico. E aí eu pergunto para você, se o Verratti definir esse jogo, se o Verratti conseguir ser o cara da partida, será que com a volta do Nuno, o Verratti se mantém como titular no próximo jogo contra o Juventude em São Januário? Jogo que a gente sabe, né? O Juventude deve vir mais fechado, deve se conter um pouco mais, aí o Vasco sobe as linhas e as bolas aéreas serão mais acionadas, né? Então, vamos ver como o técnico Fernando Diniz pensa, né, sobre essa questão envolvendo o Pablo Verratti. E você? Qual é a sua opinião? Qual é o seu palpite? Vai ali embaixo nos comentários, coloca a cidade de onde você está falando e o seu palpite para eu entender de que lugar do Brasil você está aqui no vídeo, beleza? Bom, olha só, hein? Pedrinho tomou decisão. Pedrinho toma uma decisão que vai influenciar o futuro. Rapaz, eu quero detalhar essa informação aqui para vocês, porque é o seguinte, eu acho que falta um pouco de representatividade, falta um pouco de contato, eu não sei o que é, mas a CBF e o Vasco parece que não conversam tanto assim em relação às questões desportivas do clube, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Vasco, né, tem um jogo contra o Grêmio no dia 19, às 21 horas e 45 minutos, lá em Porto Alegre. E no dia 18, o Paulo Henrique estará a serviço da seleção brasileira, em Lille, na França. Então o que acontece? Eu já vi vários cenários, tá? Vários cenários em que outras diretorias se posicionaram para mudança de calendário, para proporcionar uma competitividade maior dentro daquela partida. E isso aconteceu na Copa do Brasil ano passado, né? O Flamengo estaria muito desfalcado ano passado por conta da seleção e a CBF manipulou todo um calendário para que o Flamengo tivesse todos os jogadores em campo, né? Para que se mantesse ali todos os jogadores em campo para participar da Copa do Brasil, e o Flamengo acabou sendo consagrado, né? Então a gente observa, né, essa manipulação de calendário para outros clubes que brigam, que vão à luta, que tem a representatividade. E com o Vasco a gente vê uma frouxidão, né, uma falta de cuidado dentro desse setor que é muito importante. Eu vou te dar aqui um exemplo. O Paulo Henrique pode ficar de fora do jogo contra o Grêmio. A CBF detalhou para o dia 19 e o Vasco vai provavelmente ficar sem o jogador. Mas o Pedrinho tomou uma decisão e quer o Paulo Henrique nessa partida. Vai fazer mais uma engenharia para tentar contar com o jogador nessa partida contra o Grêmio. Se o Paulo Henrique atuar os 90 minutos com a camisa da seleção brasileira, aí eu acho que fica mais difícil, né? Porque um dia antes você jogar e depois no dia seguinte jogar também é quase uma tragédia física para um atleta, né? Que tenta jogar em alto nível o tempo inteiro. Então, vamos ver, né? O Pedrinho toma a decisão de fazer essa engenharia para contar com o PH nesse jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Depois o Vasco vai a Salvador encarar o
Bahia. O Bahia que também tem, né, uma briga ali não tão assídua assim com o Vasco, mas também tenta essa vaga direta na Copa Libertadores. Então, decisão tomada pela diretoria, mas eu acho que essa decisão teria que ser o contrário. Teria que ter uma representação ali na CBF, buscar um pouco mais detalhar esse calendário. Se pula um dia, se vai para o dia 20 esse jogo, facilmente o Paulo Henrique chegaria, teria um dia inteiro para descansar, para se concentrar com os atletas e estaria à disposição do Vasco para esse jogo importantíssimo contra o Grêmio. Bom, é isso que a gente fica um pouco refém, né? A gente fica um pouco refém dessas questões um pouco mais organizacionais dentro do calendário do futebol brasileiro que nunca são benéficos ao Vasco, né? Esse ano a gente já viu algumas atrocidades. O Vasco sendo mandante num jogo no Maracanã numa segunda-feira, que você traz a dificuldade para o torcedor estar presente, né? Aí vai enfrentar fora de casa o Flamengo ou o Fluminense no Maracanã, a situação muda, né? Vai para um domingo. Então, para o torcedor comparecer mais, para ficar mais fácil. Então tem coisa ali que na CBF precisa brigar. E eu acho que o Vasco briga pouco pelos interesses do próprio Vasco, né? Eu acho que precisa um pouco mais de gana. É uma demanda do Vasco, né? O Vasco demanda dessa briga extra-campo, né? Essa briga é algo que tem que acontecer de forma obrigatória no Vasco. Não existe ser representante do Vasco sem brigar pela instituição, pelos interesses do clube, né? A gente vai falar bastante sobre isso e é claro que isso vai ser uma decisão e a gente vai entender, né, como que vai funcionar caso o Paulo Henrique consiga, né, atuar ou não pela seleção brasileira no dia 18 na França. Rapaziada, eu queria agradecer aqui a sua presença, lembrando que daqui a pouquinho eu volto com mais informações e você não vai perder nada, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.